Olá pessoal, sistema de ensino, sistema educacional. Para alguns só uma semântica, mas na análise mais profunda, uma grande diferença entre a transmissão de conhecimento e a entrada do Estado na família. Eu sou Ricardo Siqueiro, com a análise da nossa política, do nosso Brasil, do nosso judiciário e um pouco da nossa economia também. Se inscreva no canal, dê o seu like no vídeo, compartilhe. Vamos transmitir informação correta, certa e justa para todos. Até a década de 80, nós vínhamos com o nosso sistema como sendo o sistema de ensino. Todo mundo chamando sistema de ensino, as escolas e professores. Do final da década de 80 para cá, veio começar um movimento fazendo a mudança dessa nomenclatura, vamos falar assim inicialmente, de sistema de ensino para sistema educacional. E o professor veio começando a ser chamado de educador. Final da década de 90, anos 2000, isso se tornou mais forte. O sistema se tornou efetivamente como um sistema educacional e o professor não mais professor, passando a ser chamado efetivamente de educador. O que se interfere? Qual é a alteração disso? Para alguns, só uma semântica. Não, porque é só alteração de uma palavra, é só interpretação. Não, não é só interpretação e não é só uma palavra que muda. Não é só alterar a semântica para a educação. Quando a gente vê isso, o que acontece? Quando nós vimos o sistema educacional, nós vimos simplesmente, não é, vamos falar assim, simplesmente, mas na sua raiz do sistema, que é a transmissão de conhecimento, a transmissão do saber do professor para os alunos, a transmissão da matéria matemática, a transmissão da matéria língua portuguesa, o aluno aprender a fazer interpretação de textos, o aluno aprendendo ciências com fórmulas, com o desenvolvimento da química, com o aprender da utilização da língua portuguesa na sua interpretação de texto, no desenvolvimento de textos, com a escrita de redação, com o aluno aprendendo geometria, matérias realmente de conhecimento, de saber. Com essa alteração que veio ser feita, colocada aí, de alteração do sistema de ensino para o sistema educacional, o que acontece? Essa alteração do professor para um educador, o que acontece? Começa a entrar com o Estado entrando dentro da família, com o Estado se intrometendo na família. Por quê? Quando você transforma o sistema de um sistema de ensino para o sistema educacional, ou seja, a escola começa a ter o papel de educar os alunos, de educar as crianças, de educar os jovens. O professor passa a ter um papel de transmitir educação. E aí é que é o perigo, é que é o problema. O Estado não tem o poder e nem pode ter o poder de educar uma criança. A educação é papel claro e restrito dos pais. Porque dentro da educação você vai transmitir os valores que essa família tem, os valores de hierarquia da família, os valores de pai, de mãe, de avós, como essa família trata essa hierarquia. Os valores juntos, vêm os valores de religião, os seus valores básicos dessa criança perante a sociedade, os valores dessa criança perante o mundo. E essa responsabilidade é dos pais. O Estado não tem que se intrometer nos valores que a família tem perante a sua hierarquia, nos seus valores de religião, nos seus valores morais. O Estado tem que transmitir o conhecimento. Aí podemos entrar numa outra seara. Vai ter gente que vai falar, pô, mas eu tenho problemas na escola de alunos que não têm um mínimo de educação, um mínimo de respeito, não têm conhecimento desses valores morais, desses valores de hierarquia de pai, de avós. Não vamos nem entrar em hierarquias em relação ao Estado somente. Vamos começar com essa hierarquia de família, de avós, de pais. Tem crianças que não têm isso. E nesse caso, vamos falar que não é nem situações em relação só à escola pública.
Por que não? Tem escolas públicas que você tem isso muito bem feito, você tem nas crianças esses valores vindos já de família, mesmo sendo famílias simples, famílias humildes, mas que traz esses valores para dentro dessa família, que mantém esses valores. E você vai ter esses problemas em escolas de poderio de poder financeiro mais alto. Aí como tratar isso? O Estado não vai se intrometer? Não. O que pode acontecer nesses casos é a escola, junto com os professores, junto com o coordenador pedagógico, com o coordenador, com o psicólogo da escola, trazer não só essa criança para uma situação, para um projeto específico, mas trazendo obrigatoriamente junto a família para participar desse processo. Porque muitas vezes a família tem esses valores. O que a família não conseguiu foi transmitir esses valores para a criança. Muitas vezes ou por falta de tempo, ou por uma falta de conhecimento realmente de como transmitir isso para a criança. Então veja, tem que se criar uma situação em que a escola seja um facilitador para que a família consiga transmitir os seus valores, a sua moral, a sua família, os seus dogmas, a sua parte religiosa para a criança, não importa qual seja a religião. Veja que eu cito a religião da família, não importa se é espírita, se é católica, se é protestante, qual religião seja. A escola tem que criar um projeto para trazer essa família dentro da escola, para trazer junto com a criança e junto essa família ter o seu desenvolvimento da sua moral, da sua religiosidade, da sua hierarquia, de toda essa parte entre si. A escola tornando-se um facilitador para isso. E não a escola transmitindo a sua moral que ela acha certa, a sua religiosidade, a sua hierarquia, a sua política, vamos falar assim, do que ela acha certo. O professor transmitindo a sua moral que ele acha certo. Por que o professor, a escola não deve se transmitir? Porque ela pode subverter os valores de morais e religião que sejam, que a família tenha. Um professor, se ele for transmitir os seus valores religiosos, se ele é um católico, por exemplo, ele pode transmitir valores que não são os valores de uma família, de repente, que seja protestante, que seja uma testemunha de Jeová. Cada família tem que transmitir os seus valores. E nessa da escola, seja pública ou seja privada, do Estado se intrometendo, querendo transmitir valores morais, de educação para essa criança, acaba entrando numa coisa que é muito complicada, que é a transmissão de valores errados até para a criança. É por isso que nós temos que defender nisso. Entra-se uma coisa muito forte que está se lutando muito para se implantar no Brasil, que é o Escola Sem Partido. Para que a escola não se intrometa em valores da família, para que a escola não se intrometa na criação da criança, para que a escola não se intrometa, para que o Estado não se intrometa na formação moral, religiosa da criança. Então veja, eu falei, a escola pode de repente ajudar, sim, participar como um meio facilitador para que a família comece a entender como transmitir, o porquê ter esses valores. A escola não deve unicamente tomar os seus valores como certos, a sua religiosidade, seja ela, qual for, os seus valores, a sua moral como certa. Moral, religiosidade, a hierarquia e o respeito vem de família. A escola, o Estado tem que ser unicamente um facilitador para que a criança tenha isso. O Estado não se intromete. A escola sem partido deve ser implantada. A escola sem partido deve ser universal. A escola sem partido deve e tem que ser implantada em todo o sistema, seja ele estadual, seja ele federal
municipal ou privado. A escola sem partido é uma bandeira que deve ser levantada e levada por todas, para que a moral de um não seja levado a cabo como sendo a correta dentro da família, para que os seus conceitos, principalmente a gente fala aí, conceitos de certo, de errado, conceitos de religiosidade sejam passados pela família. A escola, se precisar, tem que ser um único facilitador e trazendo a família para esse meio conjunto com a criança. Então veja, educação, sistema educacional, sistema de ensino, educador e professor não é só semântica, é a intromissão do Estado na educação da criança, é a intromissão do Estado na família. Isso não pode ter, nós não podemos permitir isso. A escola sem partido tem que ser implantada. Se não se consegue pelo federal, que vamos de cidade em cidade, mas que ela seja levada a cabo, que ela seja implantada e que o professor seja professor, que a escola seja parte de um sistema de ensino e não do sistema educacional. Pessoal, não falamos de semântica, falamos da intromissão do Estado na família. Isso não pode acontecer, a gente não pode permitir isso. Um abraço a todos. Que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe o brasileiro, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe cada governo, cada governante, que Deus abençoe e guie com a luz da certeza, da retidão e da verdade o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Curtam o canal. Eu sou Ricardo Siqueiro, com a análise da nossa política, da nossa religião. Religião nem tanto. Que religião a gente conversa as ideias de um para o outro, mas com a análise da nossa política, da nossa economia e do nosso judiciário. Curtam o canal, deixem o seu like aqui no vídeo, comentem, tem dúvida, tem alguma ideia de algum tema que vocês queiram ver discursado, transmitido aqui? Podem deixar aqui nos seus comentários. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Pessoal, um complemento, mas que faz muito importante nessa situação de alteração de sistema, desse modelo que nós temos hoje, sistema educacional, para retorno para um sistema de ensino puro, é uma coisa muito importante também, que possamos e devemos dar o devido valor ao professor. Nós devemos retornar àqueles valores onde todos respeitavam o professor como um mestre realmente, com a sua capacidade, com o seu conhecimento e com a sua autoridade dentro da sala de aula. É dar o devido valor ao professor com um salário digno, onde ele possa realmente se sustentar sem precisar trabalhar em 2, 3, 4 escolas para poder ter um sustento digno. É devolver ao professor a sua capacidade de se reciclar, de manter cursos constantes para o seu aperfeiçoamento. Então veja, não é simples semântica a alteração do sistema educacional para a volta para o sistema de ensino. E junto com isso, devolver o devido valor, o devido respeito ao professor, a essa classe que é importantíssima para todo o Brasil, porque pode falar engenheiro, médico, a profissão que for, todas elas se formam a partir do professor. O professor é a base para tudo, para todos os ensinamentos, seja de qual professor, de qual profissão seja. O professor é a base. Então, junto com essa alteração do sistema, de um retorno no sistema educacional, que não deve acontecer para um sistema de ensino, devemos ter novamente a devida valorização e o devido e grande respeito pelo professor. Uma classe importante e que deve os meus respeitos profundos e sinceros.